Educa a NEFAC. Olá, eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano aqui da NEFAC, e nosso papo hoje é com Emílio Herrero, que é sócio-diretor da Herrero Consultoria Empresarial, diretor executivo de estratégia da NEFAC, e nós vamos bater um papo sobre OKRs, ou OKRs, as métricas exponenciais, inclusive tema este do livro recém-lançado pelo Herrero. Herrero, seja bem-vindo ao nosso podcast NEFAC. Muito obrigado, Emerson. É um prazer estar com vocês e compartilhar nossas experiências a respeito da metodologia dos OKRs. Bacana. Ô Herrero, o que é, né? Quando surgiram os OKRs, os OKRs, eles são uma metodologia para startup ou outras empresas também podem se beneficiar? Explica para a gente um pouco mais desse mundo OKR ou OKRs. Ok, tanto faz, nós podemos usar as duas expressões, mas o que precisamos falar, Emerson, é que algumas pessoas falam em OKR, o que é um equívoco. O termo, tal qual ele foi criado pelo Andy Grove, é OKRs, é plural, objetivos e resultados-chave de uma organização. E por incrível que pareça, ele foi criado na Intel, na década dos anos de 1980, por Andy Grove, quando eles vivenciavam aquele turbilhão do início da era da informação, da lei de Moore, que exigia rápidas mudanças. Então, a Intel, precisando lançar um produto a cada ano para enfrentar os concorrentes, eles precisavam lançar esses produtos rapidamente e ele pensava claramente, para nós, planejamento de longo prazo não faz sentido. Então, nós temos que rapidamente definir o que fazer para esse ano e definir como superar o gap entre a situação atual e a situação futura. E depois, o John Deere, que trabalhava com o Andrew Grill, ele, como um capitalista de risco depois, ele levou os OKRs lá para o Google. E foi um big sucesso em 1999. E o Sergey Brin, que é um dos cofundadores do Google, dizia: os OKRs serviram como um princípio organizador de nossa empresa. Então, Emerson, os OKRs servem tanto para uma startup como para uma grande corporação. Só uma pequena observação. Todas as metodologias de gestão, de Peter Drucker, Michael Porter, Gary Hamel, para lá, Mitzenberg, todas elas foram criadas para as grandes corporações. E os OKRs já nasceu no Vale do Silício, dentro de uma startup que era a Intel, e hoje em dia é utilizado pelo Google, Microsoft, Netflix, Tesla, LinkedIn e outras grandes empresas. Bacana. Você falou aí da lei de Moore, né? A lei de Moore é aquela que dobra, né? Que é a capacidade do processamento dobra a e cada o preço 18 meses. reduz. É uma coisa assim, né? Isso. Legal. Ô Herrero, quais são os principais benefícios que as organizações, sejam elas startups ou grandes organizações, podem colher ao aplicar os OKRs, no plural, como você ressalta? Olha, eu diria que os OKRs ele tem um precedente. Ele exige, em primeiro lugar, os OKRs não são uma lista de objetivos, Emerson. A grande armadilha que muitas empresas incorrem é considerar os OKRs como uma lista de objetivos. Pega a turma da alta direção, vai para um hotel e define os objetivos. O que acontece? Esses objetivos não estão integrados entre si. E muitas empresas vivem silos organizacionais. Conclusão, por melhores que sejam os objetivos isolados, eles podem prejudicar a criação de valor de uma organização. Então, o nosso fluxo primeiro tem que ter aquele propósito transformador massivo da era digital. Em seguida, esse propósito tem que ser traduzido numa estratégia ágil para a nossa era, e essa estratégia ágil vai definir um conjunto de prioridades da organização. E, a partir daí, através de times multidisciplinares, os OKRs são criados. E lembrando que, diferentemente de outras abordagens, embora haja um direcionamento a nível da organização, ele tem uma forte pegada no sentido bottom-up, ou seja, as pessoas que vão
executar os objetivos, eles estão envolvidos desde o início. E eles têm uma simplicidade simplicidade aparente, porque você define o objetivo e já começa a implementar. Você não passa todo aquele ritual de uma grande corporação que tem que levar para o conselho, tem que levar para a diretoria, tem que aprovar o orçamento. Uma vez estando alinhado com o propósito e a estratégia, o time multidisciplinar, os squads, têm autonomia para começar a implementação. Então, ele é bem rápido, e ele é corrigido rapidamente, principalmente nessa era digital da indústria 4.0 que nós vivemos. Bacana. Você falou aí eles são simples, mas tem que ter cuidado, eles não exigem talvez, o ritual, né, de um grande planejamento, mas, além disso, que cuidados, né, que uma organização precisa ter para tomar, né, implementar os OKRs com sucesso? O primeiro ponto é ter clareza no gap de valor que precisa ser criado. Então, eu diria, quais são os principais objetivos ou as prioridades, 5 ou 6, da organização, e como é que esses objetivos, como esses gaps, melhor dizendo, vão ser superados. E os OKRs, eles têm uma perspectiva de 1 ano. Embora a empresa tenha uma visão de longo prazo, os OKRs têm uma visão anual que você subdivide em quadrimestres, mês e até pode semanas ou dias, dependendo da necessidade de você corrigir ou superar algum obstáculo que tem impedido a entrega do resultado. E os OKRs, eles são a metodologia por excelência ágil. Ele é totalmente inspirado nas metodologias ágeis, né? Então, você vai testar rapidamente se está funcionando ou não funcionando uma determinada iniciativa da organização. Legal. Você falou também aí, né, dos OKRs terem esse cuidado, né, um cuidado mesmo, acho que seria essa palavra, né, para que eles possam, de fato, ter um sucesso na implementação. Eu tenho ouvido que muitas empresas estão adotando essa metodologia, tá? Elas são, de fato, uma abordagem inovadora ou elas são o que há de mais recente no momento, é a nova coqueluche? Como é que você vê essa situação, né, de várias empresas indo para essa implementação? O que está por trás disso tudo? É mais um efeito da moda ou, de fato, tem uma inovação muito grande aí? Eu diria o seguinte, qualquer nova metodologia pode ser uma moda se aplicada superficialmente e porque, por exemplo, o Google implementa ou o meu concorrente implementa. Eu acho que os OKRs, como qualquer metodologia, ela tem fundamentos de negócios que precisam ser respeitados. Eu diria até fundamentos clássicos de negócio. É claro que você não vai aplicar mecanicamente o que o Drucker, o que o Porter falou, mas você tem que adaptar para essa nova era digital da indústria 4.0 e da Out-Economy, Outcome Economy. Ou seja, você precisa refletir o novo ecossistema do negócio, né? Então, por esse motivo, baseado nesses fundamentos, você consegue obter os bons resultados. Lembrando, a tecnologia ou um aplicativo pode ser um poderoso instrumento. Eu recomendo fortemente a utilização de um aplicativo para apoiar os OKRs, porém, eles não se restringem a comprar um software. Muitas empresas compram os OKRs imaginando que o simples aplicativo vai resolver. Não vai. É necessário mesmo você ter todo esse direcionamento estratégico para ele produzir o valor. Fundamentos do negócio, uma boa análise e não copiar exatamente porque os outros estão fazendo, mas observar isso e adaptar para a sua rotina, certo? Perfeitamente. E as pessoas têm que estar capacitadas na metodologia, porque você não pode aplicar, você não consegue falar uma língua estrangeira ou usar um novo aplicativo sem ter capacitação. Então, os OKRs exigem capacitação e exigem também o envolvimento não só dos líderes, mas como dos profissionais-chave da organização.
Legal. Herrero, quais são os impactos que os OKRs provocam na gestão financeira e na gestão dos recursos humanos de uma organização? Quais são os principais impactos? Em primeiro lugar, quando você fala em objetivos e resultados-chave, você sabe que tem que superar o gap de resultado. E como é que você, ao estabelecer um objetivo, você atinge um resultado futuro? Casando com uma iniciativa, casando com um projeto. Então, todo OKR ele está associado a uma iniciativa ou a um projeto da organização. E esse projeto, é claro, ele vai demandar recursos financeiros. E, diferentemente das metodologias, das abordagens tradicionais de orçamento, e eu diria até de estratégia, só um parênteses, Emerson, você imagina, tradicionalmente, o planejamento estratégico, e olha que grande equívoco, ele é feito no último quadrimestre do ano, ou no último trimestre do ano, para engatar com o orçamento. Me diga, você acha que de janeiro a setembro os clientes vão ficar de férias, os concorrentes vão ficar dormindo e não vai ter nenhum cientista, inovador, empreendedor numa garagem criando um produto novo? Então, essa abordagem de planejamento estratégico está totalmente superada e nós devemos alertar as pessoas que não é mais assim que funciona na era digital. E o mesmo acontece com o orçamento. Se você tem objetivos e resultados a serem alcançados a cada trimestre e em função das transformações que estão acontecendo no ambiente competitivo, você não pode esperar o ano seguinte, né, para ver se tem um orçamento para tomar uma iniciativa que é urgente, que é imediata, né? Então, todas essas metodologias que a gente tem de planejamento, orçamento, base zero, todas essas metodologias que tornam o orçamento mais flexíveis, são extremamente úteis para serem engajados aos OKRs. Interessante. De fato, é um olhar moderno, né, sobre gestão, adaptar ao contexto. Herrero, você estava falando aí que ninguém vai ficar parado esperando você fazer um passo, né, implementar alguma coisa. Eu me lembrei daquela famosa citação, se não me engano, do Garrincha, né, na Copa de 58, quando ele diz: precisa combinar com os russos, não é isso? É isso aí. Combina com o concorrente, combina com o mercado e combina com o inventor que está numa incubadora de empresa, numa startup, que vai esperar o cara até o final do ano para fazer. E outro ponto, Emerson, que você falou de recursos humanos, ele exige, em primeiro lugar, pessoas altamente capacitadas para o negócio da empresa. Não é capacitada para os OKRs. As pessoas precisam estar capacitadas, precisam entender o negócio da empresa. Isso vale para um executivo financeiro, isso vale para um executivo de TI, isso vale para um executivo de recursos humanos. Dada a dinâmica dos OKRs, a avaliação de performance e a recompensa é um ponto extremamente polêmico e que precisa ser tomado com muito cuidado, porque muitas empresas vinculam o atingimento, o pagamento de bônus ao atingimento de resultados. E os OKRs propõem, de uma forma sutil, que você valorize, reconheça a contribuição do indivíduo, mas não necessariamente amarrado a um KPI ou uma entrega. Porque na medida em que você fica preso a um KPI, você pode não enxergar as novidades que estão acontecendo, além dos KPIs definidos e das inovações. E você não quer assumir risco. Você quer fortemente atingir o objetivo. Aconteceu isso com a Motorola, com a Kodak, com a Blockbuster e uma infinidade de empresas que os executivos ficavam presos aos KPIs e aos seus resultados e não enxergaram as novidades que estavam acontecendo a olhos vistos no ambiente competitivo. Certo? Um ambiente competitivo que requer cada vez mais um olhar atento, né? E por falar em olhar atento, Herrero, me fala aí por que você decidiu escrever o livro sobre o tema, como é que foi o seu processo aí de pesquisa, como é que foi todo esse processo aí para lançar, e fala, inclusive, quando o livro está disponível, onde está disponível, para quem quiser adquirir este conteúdo de altíssima qualidade.
Emerson, nós somos um profissional de planejamento estratégico há muitos anos, né? E a gente é especialista, tem livros, inclusive, sobre Balance Scorecard e gestão estratégica e um livro sobre a execução da estratégia, né? As disciplinas da execução. E o que nós percebemos aproximadamente 5 anos atrás é que essas metodologias de gestão elas não podiam ser aplicadas, porque nós começamos a fazer um projeto numa incubadora aqui, numa startup, trabalhamos em incubadoras e startups. E caramba, quando você pensa numa startup, qual o histórico de clientes? Qual o histórico de resultado? Né? Como é que ela enfrentou um concorrente? Não tem nada. Então, uma startup, ela está dando muitas lições às velhas e grandes corporações, como você precisa ser ágil, você não pode se basear no passado. O sucesso passado não assegura o sucesso futuro. Então, quando nós entramos nesse mundo digital, da transformação digital, eu falei, opa, a estratégia precisa ir nesse caminho. O planejamento tradicional, na maioria das vezes feito de forma equivocada, esse está morto. Mas a estratégia empresarial ainda é muito preciosa para as organizações. Então, nós procuramos nos adaptar. E hoje nós usamos o conceito de estratégia empresarial ágil e abandonamos o conceito de planejamento estratégico. E, a partir daí, com cases de empresa, nós começamos a criar as metodologias dos OKRs, baseado nos principais livros, especialmente do John Doerr, mas nos ajudou muito a nós termos uma formação do Imbalance Scorecard. Não que a gente está fazendo uma simples migração de uma coisa para outra, né? Mas a gente integrou todo o conhecimento de gestão estratégica, DSC, das startups, vamos dizer assim, do Startup Way, para criar esse novo livro. E você vai ver que o livro ele aborda, o livro não é um livro só sobre os OKRs. Na nossa opinião, ele é um livro sobre a gestão estratégica para a era digital, combinando todas essas metodologias ágeis, né? De Scrum, Design Thinking, o mindset ágil, para que a metodologia funcione. E, basicamente, é isso, Emerson. Legal. Herero, e como chama o livro? O livro chama-se Os OKRs e as Métricas Exponenciais. E aí, quem nos ajudou a criar o título foi o Salib, né? O Zé Salib Neto, o nosso grande amigo, que eu até agradeço publicamente. Então, o nome do livro é Os OKR e as Métricas Exponenciais, a gestão ágil da estratégia na área digital. Uma coisa só importante, Emerson, é que os OKRs e o próprio Andy Grove, que é o criador, ele tem um grande, vamos dizer, ele tem um grande reconhecimento com o Peter Drucker. E se eu fosse fazer uma síntese, o Peter Drucker trouxe para a sociedade a gestão por objetivos. Andrew Grove e os OKRs trazem a gestão para resultados. O que eu acho importante é isso. Os OKRs são uma metodologia voltada para os resultados empresariais, suportados por uma estratégia que visa a criação de valor a longo prazo e a sustentabilidade das empresas. Bacana. Então, tá aí a dica de leitura, mais um conteúdo do Emílio Herrero, que é sócio-diretor da Herrero Consultoria Empresarial, que bateu este papo conosco aqui no podcast sobre OKRs ou OKRs, como você quiser pronunciar. Herrero, muito obrigado pela sua participação, viu? Olha, Emerson, eu que agradeço a NEFAC e estou à disposição para a troca de ideias, para perguntas, o que for necessário. Muito obrigado, Herrero, mais uma vez. E este foi mais um episódio do programa Momento ANEFAC, com conteúdo novo todas as terças e quintas. Siga conectado conosco, um abraço e até a próxima. Educa ANEFAC.